Boa noite família, boa noite Sandra, Cristiano Félix, boa noite Raquel, Eduardo. Estamos chegando aí para mais uma live, domingão, melhor forma de começar a semana. O tema da mensagem de hoje é Pessoas são motivadas por recompensa. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Aguardando aqui a turma entrar. Coutinho, boa noite, mano. Jussi, boa noite. A Bahia tá na área, hein? Galera da Bahia tá on, me ajuda a divulgar aí pra turminha da Bahia. Boa noite, Flávio. Boa noite, Júnior. Paula, boa noite, graça e paz. Roseli, e aí, tia? Beijão no coração, boa noite. Galera tá entrando aí. Caio tá entrando na área. Leonardo Ferraro tá na área aí. Que isso? Flávio do Paraná. Rapaz, essa live tá indo longe, hein? Bahia, Paraná. Galera tá on. Boa noite, Navieira. Boa noite, Diego. Boa noite, Anderson. Galerinha, me ajudem a divulgar aí, hein? Me ajuda a divulgar aí. Joga o aviãozinho, ó. Tem uma setinha aí embaixo. Joga o aviãozinho aí pros amigos. Eu sempre espero aqui 5 minutinhos pra turma ir entrando, se conectando. Me ajuda a divulgar. Kaique. Olha o Kaique na área aí. Kaique nasceu de novo hoje. Morreu pro mundo e nasceu para Cristo. Melhor decisão. Beleu também. Beleu nasceu para Cristo hoje. Ó, o Rodrigão aí. Forte abraço, meu amigo, lá de Três Rios, interior do Rio. Rafael Neves de São Paulo tá na área. Boa noite, Rafa. Dona Cida de São Paulo chegou na área. Que isso, São Paulo, Bahia, Paraná. Galera tá conectando, hein? Me ajudem a divulgar, ó. Tem um aviãozinho aí embaixo, manda essa live aí para o máximo de pessoas. 5 minutinhos aqui, antes de começar no conteúdo para a galera aí startar. Wesley Nunes, homem tá na área. Falar de recompensa hoje. Tô todo de verde, boné verde, camisa verde, água mineral verde, todo de verde, verde esperança. Ó o Júnior na área aí. Júnior e Sandra, rolou o churrasco do Cauê hoje. Tadeu tá entrando na área aí. Pessoal, me ajuda aí a divulgar. Manda um aviãozinho. Manda um aviãozinho. Quem estiver assistindo a live com a esposa, conecta o aparelho da esposa aí pro Instagram entender que a live é relevante e entregar para mais pessoas. Para quem não sabe, o Instagram ele trava, né? Mesmo as pessoas, mesmo a gente tendo um grande número de seguidores, ele não entrega para todo mundo. Eu preciso da ajuda de vocês para enviar para as pessoas. Aperta nessa setinha que tem embaixo aí. Para mim ela aparece aqui do lado direito. Mete o dedo nessa setinha aí e envia para a galera. Tadeu de Itaboraí tá na área. Mateusão também tá na área. Isaías entrou também. Vou iniciar, hein? Falta 1 minuto para a gente iniciar. Vou startar aqui. Ó o Jefferson aí, o homem tá quebrando tudo. Francisco Otaviano. Boa noite, Felipe. Boa noite, Chagas. Turminha tá entrando. Boa noite, Alexandre. Bora!
Que isso, o homem ontem tava tendo um momento lá de qualidade com o filhão, montando uma árvore de Natal. Tô acompanhando, hein, mano? Marcel tá na área. Que isso, só fera braba. Tema de hoje: pessoas são motivadas por recompensas. E a gente vai aprender um pouco sobre isso, baseado na Bíblia. E a gente vai trazer isso também para o nosso dia a dia, principalmente para quem trabalha como empreendedor, quem trabalha com pessoas, quem trabalha com time, quem trabalha com equipes, quem é líder em alguma área da sua vida, seja ela na sua vida profissional, seja ela na sua vida ministerial, seja ela no seu lar, independente de onde você exerça algum tipo de liderança. A gente vai aprender aqui sobre motivar pessoas através de recompensas. E a gente vai ver isso nas Escrituras Sagradas, onde o próprio Deus, ele tem algumas aplicações nessa linha. Thaleson chegou na área, vou startar aqui, hein? Romero tá na área. Alexandre Moraes, boa noite, mano. Marcelo, vou startar aqui. Agora eu não vou conseguir mais cumprimentar a turma que for chegando, porque para eu não perder minha linha de raciocínio. Mas vamos lá, quem tiver papel e caneta na mão, é sempre bom anotar para pegar aqueles insightzinhos. O livro que nós vamos ler nessa noite está lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram ao decreto do rei. O primeiro insight que eu quero pegar aqui nesse versículo é esse ponto. Pois estes viram que ele não era uma criança comum. Quero falar para você que é empreendedor, para você que é cristão, que segue, né, o cristianismo, que tem o entendimento das Escrituras Sagradas, você precisa entender que o seu filho não é uma criança comum. Eles precisam ser treinados desde cedo. Aqui em casa a gente já começa a fazer esse treinamento nos nossos filhos desde cedo. Eu estava inclusive ali no quarto, antes de eu entrar nessa live com a minha esposa, eu fiquei surpreendido, aonde a minha filha ela está aprendendo uma nova canção. E olha que ela só tem 4 anos. Ela acabou de completar 4 anos. E ela já sabe 3 músicas completas. E para minha surpresa, hoje ela está aprendendo mais uma música. E isso significa o quê? Que nossos filhos precisam ser treinados. E eu estou dando só um exemplo de uma criança de 4 anos sobre uma música. Mas hoje o meu filho de 13 anos, eu pego no pé dele sobre aprender conteúdos sobre empreendedorismo. E aqui os pais de Moisés já detectam que o filho deles não era uma criança comum, que existia grandes promessas sobre a vida de Moisés, que Moisés seria alguém que Deus iria usar grandemente. Então que a gente possa entender que os nossos filhos precisam ser flechas nas nossas mãos. Nós precisamos ser arco e lançar os nossos filhos como flecha para que eles possam ir muito mais longe, muito mais adiante do que nós mesmos. Então hoje eu invisto aqui na educação do meu filho, invisto na educação da minha filha, porque eu entendo que tudo aquilo que me faltou, eu preciso fazer com que eles, como flecha, possam ir mais adiante do que eu. Então esse é o primeiro ponto. Os pais de Moisés viram que ele não era uma criança comum. Não trate os seus filhos como uma criança comum, não.
Trate os seus filhos como alguém especial. Trate os seus filhos, treine os seus filhos para ser alguém temente a Deus. Treine os seus filhos para ter uma mentalidade próspera. Treine os seus filhos para que eles possam querer romper e ir além do que você mesmo. Eu estou com um desafio aqui de tanto treinamento na vida do meu filho. O garoto com 13 anos já se vê morando fora do Brasil, construindo a vida dele fora do Brasil, por causa de um treinamento que eu venho implantando com ele. Então nós precisamos treinar os nossos filhos desde cedo. Nós precisamos entender que eles não são crianças comuns. Eles não é apenas mais um no meio da manada. Não, eles são crianças diferenciadas. Assim como os pais de Moisés viu isso na vida de Moisés, nós precisamos ver isso também na vida dos nossos filhos. Que o seu filho possa ser uma bênção, que o seu filho possa crescer, que o seu filho possa crescer não somente em estatura, mas em graça e em conhecimento, que o seu filho venha ser inteligente, que o seu filho venha ser próspero em todas as áreas da vida deles. É o que eu profetizo desde já nessa noite sobre a vida dos teus filhos. Faça isso sobre a vida deles, profetiza sobre a vida deles, ore sobre a vida dos teus filhos. Coloque seus filhos como uma flecha, que você é um arco, que você precisa atirar, e essa flecha precisa romper, precisa ir a lugares que você ainda não foi, precisa alcançar territórios que você não alcançou, precisa conquistar uma vida que de repente você não teve oportunidade. Esse é o nosso desafio como os pais, fazer com que nossos filhos sejam treinados para serem maior do que nós mesmos. E os pais de Moisés entenderam isso. Os pais de Moisés viram que o seu filho não era uma criança comum. Esse é o primeiro tópico dessa noite. E aí o texto continua. No versículo 24 diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo. Considerou sua desonra uma fraqueza, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então a gente já vai entrar na mensagem de hoje aqui. Moisés, enquanto adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Desde o berço, seus pais o treinaram para ser temente a Deus e implantaram neles princípios. Se hoje você está desconectado de Deus, se hoje você não tem um lar espiritual, entenda que você está deixando de implantar princípios na vida dos seus filhos. Para que esses princípios sejam implantados, para que eles possam crescer com o temor do Senhor e querendo as recompensas que venham de Deus, você precisa estar conectado. Conectado aonde, Brito? Conectado na fonte. Conectado com Cristo, que é sobre Ele, é por Ele que todas as coisas são bem-vindas na nossa vida. Moisés, ele cresceu, ele se tornou um adulto e ele recusou todos aqueles benefícios que aparentemente seria muito bom por amor a Cristo, porque ele contemplava a sua recompensa. Quem tiver com a Bíblia na mão pode dar uma conferida. Na minha versão está exatamente assim. No versículo 26, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. E eu fui buscar aqui no dicionário o significado de recompensa. E diz assim na versão que eu estudei: é fixar o olhar em alguém ou em algo. Ou seja, Moisés tinha um olhar dele fixo para onde ele estava indo. Moisés tinha um olhar dele fixo no Deus de Israel.
aquele que fez promessas sobre a vida dele, aquele que prometeu recompensas para ele. E a gente vai entender aqui que essas recompensas, Deus promete recompensas materiais nessa terra, mas também recompensas celestiais. E Moisés, ele teve uma visão aguçada, onde ele conseguiu ir muito além do que o que nós vemos aqui no campo territorial, no campo onde vivemos, que é aqui na terra. Moisés conseguiu ver as promessas e a recompensa que ele teria nas mansões celestiais. E é isso que motivava Moisés. E continuando o texto diz assim: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que era invisível. Isso aqui me deixou louco, porque Moisés era um homem que via aquele que é invisível. Moisés era o homem que tinha relacionamento, intimidade com Deus, que muitas pessoas só conhecem de ouvir falar. Moisés é o cara que tinha relacionamento, ele via o próprio Deus, ele via aquele que era invisível, e ele sabia das promessas e a recompensa que ele teria por ser alguém que tinha esse relacionamento aprofundado com Deus. Então nessa noite eu quero te convidar a se relacionar com esse Deus, a se relacionar com Deus que para muitas pessoas só é conhecido de ouvir falar, mas não conhecem Ele na profundidade. O Deus invisível que nos enche tanto, que esse amor não para em nós, é preciso transbordar para outras pessoas. A gente, quando é alcançado por Deus e Deus começa a tratar dentro do nosso interior e nós começamos a ter intimidade com Ele, Deus nos leva a lugares que a gente jamais pensou em viver, que a gente jamais pensou em conhecer, que a gente jamais pensou em vivenciar. Hoje foi um dia muito especial na minha vida, onde eu pude, através dessa conexão com o Criador, experimentar algo novo na minha vida ministerial, onde eu tive a oportunidade de ver 15 vidas. Assim como eu tomei a decisão há algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de presenciar 15 vidas se rendendo aos pés do Senhor. E entre essas 15 vidas, uma delas era o meu filho. Um menino de 13 anos que tomou a decisão de seguir o caminho do Senhor, de crescer não somente em estatura, mas crescer em graça, em conhecimento sobre as coisas do céu, porque ele entendeu através de alguns ensinamentos as recompensas que Deus entrega para os filhos. E uma delas é a promessa da salvação. É a promessa que aqui nessa terra nós estamos de maneira passageira. Todos nós temos uma data, me permitam a expressão, uma data de validade. E essa data vai chegar para todos nós, porque isso aqui é barro. A gente veio da terra e a gente vai voltar para ela. Isso aqui tem um prazo determinado já por Deus para vivermos aqui nessa terra. Mas hoje eu me alegro de ver que através das promessas de Deus, através das recompensas que Ele promete, nós temos um lugar guardado nos céus, nas mansões celestiais. E é isso que eu confio, é isso que eu acredito, é isso que eu coloco toda a minha energia para poder falar de Jesus, para poder trazer pessoas para Cristo, para que elas possam entender que hoje todo o nosso ministério é para poder viver com Cristo lá no céu. E hoje eu tive a oportunidade de fazer com que o meu filho de 13 anos pudesse tomar essa decisão. Então, assim como a minha casa tem sido salva por Cristo Jesus,
eu profetizo sobre a sua casa também. Se a sua casa ainda não foi alcançada por esse amor, por esse Deus invisível, mas que para nós é muito real, é muito presente, é muito visível, assim como foi para Moisés, eu profetizo que você possa ter um encontro com Ele, que o Deus invisível possa te encontrar e que Ele possa se revelar a você e que você possa ter intimidade com Ele, que você possa sentir Ele, que você possa ser abraçado por Ele. E você vai poder falar assim como Moisés, porque vi aquele que é invisível. E você vai poder revelar, eu vi, ninguém me contou, eu não conheço só de ouvir falar, não, eu vi, eu me relacionei com Ele, eu experimentei do amor dEle, eu pude contemplar as promessas e a recompensa que Ele tem para a minha vida. E é sobre isso. E Moisés pagou um preço, pois ele contemplava a sua recompensa. E ela não era da terra prometida, pois sabia que era peregrino e estrangeiro nessa terra. Ele esperava uma recompensa muito além. De repente, alguns de vocês devem estar pensando que a recompensa de Moisés seria a terra prometida que ele não entrou. Ele sabia que ele era peregrino nessa terra. Ele conseguiu visualizar que o que Deus tinha para ele, a recompensa que Deus tinha para ele, era muito além do que está aqui no campo natural, do que a terra prometida. Vamos ler? Lá em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 13, diz assim, ó: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que era estrangeiro e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Esses homens que a Bíblia relata, incluindo Moisés, eles entenderam que as promessas que Deus tinha para eles, a recompensa que Deus tinha para eles, ia muito além do campo natural, do que promessas materiais. A recompensa que Deus tinha guardado para eles é lá nas mansões celestiais, aonde Deus estava preparando uma cidade para eles, aonde eles teriam uma cidade nas mansões celestiais. E é sobre isso que eu quero te convidar nessa noite, a se agarrar nessas recompensas que Deus tem para nós. Quando a gente se coloca na vontade de Deus, Deus ele te abençoa em todas as áreas da sua vida. Terá desafios aqui na terra? Sim, também teremos desafio aqui na terra. Mas a gente precisa entender como esses homens que a nossa maior recompensa não está aqui nessa terra. A nossa maior recompensa está no céu, está em Cristo Jesus. A minha maior recompensa é saber que hoje, caminhando com Cristo, e eu me entregando a Cristo, e eu me relacionando com Cristo, eu vivendo uma vida santa com Cristo, o meu lugar está guardado junto ao Pai. E quando eu morrer, é para lá que eu irei. É sobre isso. A pergunta que não quer calar é: se nessa noite você, como empreendedor, acontecer algo, você tem certeza da sua salvação? A gente precisa ter essa convicção. A sua família, ela tem certeza
da salvação? Você tem certeza da salvação da sua família? Então a gente começa a buscar, quando eu comecei a me conectar com Cristo, foi entendendo que se eu morresse naquele momento que eu não estava conectado, eu não teria lugar nas mansões celestiais. E automaticamente a minha família também não teria. E o que adiantaria eu ser bem-sucedido aqui na terra? O que adiantaria eu ter bons resultados aqui nessa terra? O que adiantaria eu andar em bons carros e morar em boas casas aqui nessa terra? E quando chegasse o meu dia, que o Pai chamasse, eu não teria a oportunidade de viver com Ele. Mas quando eu entendi sobre a recompensa que Ele dava para os filhos, que através de caminhar com Ele, seguir Jesus Cristo, amar as pessoas e apresentar Cristo para as pessoas, e ter ações de boas práticas, e me lavar do pecado, e largar o pecado para trás e viver uma vida santa, uma vida digna, uma vida de um homem de Deus, a recompensa que Ele teria era eu viver nas mansões celestiais. Isso fez as escamas dos meus olhos cair e querer viver o novo de Deus. Assim como 15 vidas nessa data de hoje entenderam essa recompensa e a partir de hoje passam a viver o novo de Deus. E isso me alegra muito. Em Mateus 25, no capítulo 25, 21, diz assim: e aí eu quero sair agora um pouco do campo celestial e vir para o campo material, porque eu sei que você também quer recompensa aqui na terra. E Deus, Ele é um Deus tão misericordioso e bondoso que Ele te abençoa aqui também. Em Mateus capítulo 25, 21 diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Deus tem promessas também para você aqui na terra. Deus tem recompensas para você aqui na terra. Se nós que somos homens maus, nós sabemos ser generosos e sabemos recompensar nossa família, recompensar algumas pessoas que vivem à nossa volta, alguns familiares, imagina Deus, que é um Deus de amor. Imagina o Senhor. Eu tenho uma palavra que eu carrego comigo, que é: Deus vai trazer os tesouros escondidos para a mão do justo. Deus vai trazer os tesouros escondidos para a mão do justo. Então Deus, a todo momento, Ele quer nos surpreender. Vou contar aqui um testemunho para vocês. Na semana passada, eu fui surpreendido por esse amor. E Deus, Ele me recompensou. Além das recompensas celestiais, que é a intimidade com Ele, é aceitar Ele como meu Senhor e Salvador, é eu confessar minha fé perante aos homens, é o testemunhal que Deus tem feito, é eu conduzir minha família, a caminhar com Cristo, e eu garantir essa recompensa nas mansões celestiais. Deus, Ele é tão generoso e tão bondoso que mesmo sem a gente merecer, Ele vai lá e acrescenta, Ele vai lá e nos honra, Ele vai lá e nos abençoa ainda mais. Na semana passada, quinta-feira, eu estive numa reunião onde eu convidei alguns líderes que desenvolvem um trabalho junto no segmento que eu desenvolvo para vir almoçar aqui na minha casa. E eu estava ali na conexão com esses líderes na minha casa e um amigo meu chegou e a gente estava falando sobre dólares, como que o dólar tinha aumentado nessa eleição
do Trump, né? E aí ele comentou comigo, cara, hoje abaixou. Tinha batido 6 e pouco e tinha baixado para 5,80. Eu falei, nossa, que top, mano. Então vou comprar um pouco de dólar aqui, porque eu tô com algumas viagens programadas, antes que aumente de novo. E eu pedi minha esposa para fazer uma transferência para mim, de uma outra conta, para a conta que eu utilizo para adquirir esse valor para a gente viajar. E ela, quando abre o aplicativo, ela falou assim, você tinha dinheiro nessa conta? Eu falei, não, tinha, mas valor baixo. Você já olhou sua conta? Eu falei, também não. Ela, então olha a sua conta. E quando eu olhei, eu tomei um susto. Alguns que estão nessa live, que é mais íntimo, sabem que eu não me surpreenderia com qualquer valor. Para eu me surpreender, é porque o valor era muito expressivo. E quando eu olhei, eu fiquei impactado, eu fiquei em choque. Eu não sabia o que fazer. E lá dizia na transferência do valor que caiu, da onde estava vindo. E eu falei assim, como pode isso? Era um investimento que eu fiz há 4 anos atrás, que eu nem lembrava mais. Eu não lembrava mais. O meu amigo que faz isso para mim falou que já tinha caído tudo na época. Mas não tinha caído tudo. E Deus, ele foi lá e me surpreendeu, e ele me recompensou com um valor que eu não vou falar aqui para não assustar alguns. E também não me peça no privado, tá? Mas o que eu quero dizer com isso é que Deus, ele recompensa os filhos, seja nas mansões celestiais, seja aqui na terra. E é por isso que eu coloquei essa palavra de Mateus no capítulo 25, no versículo 21. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Muitas das vezes a gente quer as bênçãos de Deus, a gente quer as recompensas de Deus, a gente quer os milagres de Deus, a gente quer viver as maravilhas de Deus. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, você tem sido fiel? Brito, eu estou passando por uma situação financeira não tão boa, o negócio está meio apertado. A pergunta não é essa, a pergunta é, você tem sido fiel? Seja fiel no pouco, e sobre o muito, Deus irá te pôr. Apenas confie. Pare de ficar julgando. Eu não vou entregar porque o pastor é isso, o pastor é aquilo. Faça a sua parte. O seu trato não é com o pastor. O seu trato não é com o líder da igreja. O seu trato é com o Criador. Faça o seu combinado com Ele. Seja fiel a Ele. Apenas isso. Através da sua fidelidade, através da sua lealdade, através da sua obediência, através do seu coração sensível, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Pessoas não vivem milagre porque não acreditam no Deus do milagre. Pessoas querem milagre sem acreditar no Deus do milagre. Você de fato não acredita no Deus do milagre, você quer os benefícios que o Deus do milagre pode proporcionar. Essa é a diferença. Quando eu decidi caminhar com Cristo, eu decidi ser fiel a Ele, eu decidi entregar mais de mim para Ele. Quando eu decidi caminhar com Cristo, esse é um tema muito polêmico, quando envolve valores. E eu conversei com a minha esposa, nosso dízimo vai ser tanto por mês, um valor bem expressivo. Só que eu não me atentei a isso. Eu me atentei que existe um Deus que é muito maior e muito superior a esse ganho que eu recebo. E que aquilo que eu já acho que é muito, para Ele não é nada. E Ele pode fazer com que esse valor se torne pequeno
mediante o muito que Ele ainda pode me colocar. É sobre mentalidade, é sobre você acreditar no Deus do milagre. E eu confesso para vocês, desde que eu me conectei com esse Deus, e eu comecei a ter esse posicionamento com Ele, e eu chamar Ele para ser o meu sócio, e eu apenas devolver, eu não estou dando, eu estou devolvendo o que Ele me proporciona. Uma pequena parte perante tudo que Ele me proporciona. E Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele é tão bom, que Ele ainda consegue me surpreender. Ele ainda consegue entregar recompensas para mim. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Deus também quer te recompensar. Ele só precisa falar isso para você. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Esse pouco, não estou falando aqui de valores. Às vezes o pouco para um é muito para o outro. O muito para o outro é pouco para o outro. Eu não estou falando de valores. O que eu entrego hoje, para alguns é muito. Para outras pessoas, é pouco. E é sobre isso. Mas eu entendo que quando eu entrego para Ele, Ele tem recompensas para mim. Só que eu entendo que não é uma troca. Não é uma troca. É sobre sentimento. É sobre eu reconhecer que Ele é digno de tudo. Tudo que eu tenho pelas minhas condições humanas, pelo meu conhecimento, pelo meu nível intelecto, pelo meu grau de escolaridade, eu não teria condições de chegar. Então, quando eu entendo isso, eu estou reconhecendo que, Senhor, eu só estou te entregando o que é seu. E muito obrigado por quem você é na minha vida e por tudo que você acrescenta na minha vida. Então é sobre isso. E eu confesso para vocês que naquela quinta-feira, Deus ele me surpreendeu, que foi impossível eu esconder a minha felicidade. Foi impossível de esconder o que Ele fez, porque foi algo grandioso. Foi algo grandioso. Deus tem prazer em nos recompensar com sua alegria. Deus ele tem prazer em te recompensar com a alegria dele. Deus ele quer te ver alegre. E eu dei um testemunho aqui de uma questão financeira, mas de repente a recompensa pode ser em outras áreas da sua vida. Eu não sei o que você está precisando nessa semana. Eu não sei em qual área da sua vida que você está precisando. Apenas seja fiel no pouco e sobre muito Deus irá te colocar. Apenas isso. Como líder que recompensa, todo líder eficiente entende a necessidade humana de recompensa e faz uso do reconhecimento para elevar o ânimo do liderado e melhorar a produtividade dele. A pergunta que não quer calar é: você tem praticado a recompensa com seu time? Você que é empreendedor, como tem sido as suas recompensas perante o seu time? Você que é dono de loja, você que é dono de empresa, você que é gerente comercial, você que exerce alguma função de liderança na sua vida empreendedora, na sua empresa, na sua associação, na sua instituição, como tem sido o seu nível de merecimento, de recompensa às pessoas que fazem parte do seu time? Hoje eu tenho o prazer de dizer que um dos grandes pontos chaves que nós temos aqui é o fator da recompensa, é o fator do merecimento, não só para o meu time comercial,
mas para todas as pessoas que vivem à minha volta. Vou dar mais um testemunho aqui. Tem um amigo que durante 3 anos ele me ajuda muito, muito nos eventos que eu realizo. E para quem não sabe, ele nunca me cobrou nada. E para alguns que estão desconectados, fala que é puxa-saco. Pessoas sem visão, pessoas com a mentalidade pequena, usa esse tipo de vocabulário. Pessoas com mentalidade grande, pessoas com visão de águia, ela entende que quando a gente está conectado com pessoas que estão aonde a gente quer chegar, a gente está adquirindo conhecimento. A gente está servindo para poder absorver o que aquela pessoa tem a entregar. E durante 3 anos esse amigo me ajuda no evento. Para vocês terem ideia, o nosso evento ele começa às 19 horas e ele chega lá de manhã, junto com a equipe que monta. Eu só chego à tarde, quando está quase começando. E eu vejo o quanto ele se doa e o quanto ele se entrega para montar esse evento. E às vezes eu confesso para vocês que eu fico constrangido. Tem alguns integrantes do meu time hoje que eu fico constrangido. Tem alguns integrantes do meu time, mano, que eu fico procurando um jeito de recompensar. De tanto que me constrange, me entregando as coisas sem ter obrigatoriedade. Simplesmente pelo ato de estar junto. E esse amigo, ele teve uma conexão com um outro amigo há uns 2, 3 meses atrás e fez um desafio para ele. Se você emagrecer tantos quilos, você vai ganhar aqui uma recompensa de uma loja X. E eu tô há 2 meses ouvindo ele falar sobre isso. Ele, pô, cara, eu quero viver esse desbloqueio. É algo que eu preciso viver e tudo mais. E nesse evento agora, no último que nós fizemos, eu vi o quanto ele se doou. Eu vi o quanto ele se entregou. Para vocês terem ideia, eu saí do evento 11 horas da noite, 23 horas. E ele ainda continuou lá. Saiu de lá meia-noite e pouca. Porque ele fez questão de esperar a equipe terminar tudo e finalizar. E eu falei, mano, que constrangimento que eu tô. E eu sei que ele faz isso de coração. E eu falei pra ele, quando eu cheguei em casa, tá livre amanhã? Ele, eu tô. Falei, então vamos almoçar junto. E eu falei, cara, eu preciso recompensar ele de alguma forma. E eu aprendi que homens de honra, a gente precisa dar honra. E eu fui num shopping com ele, num dos melhores shopping aqui do Rio de Janeiro. E a gente andando pelo shopping, e eu comecei a direcionar em sentido à loja que ele tanto desejava desbloquear com um produto dessa loja. E a gente foi caminhando, e quando a gente chegou na frente dessa loja, eu falei, vamos embora ali, quero comprar algo ali na loja. E nós entramos. E eu chamei lá a pessoa que sempre nos atende, e ela veio e ela perguntou, o que o senhor vai precisar hoje? Eu falei, na verdade hoje não é para mim. Eu preciso de um presente para o meu amigo. E por que eu estou contando isso? Que se nós que somos homens falhos, pecadores, homens que muitas das vezes erram, nós conseguimos sim recompensar pessoas que a gente ama. Imagina Deus, imagina o nosso Criador, imagina aquele que a essência dele é o amor, imagina aquele que nos criou para sermos amados, para sermos direcionados por ele. Imagina ele,
as recompensas que Ele tem para nós, tanto nessa terra quanto nas mansões celestiais. E você está deixando de viver essas promessas e essas recompensas por falta de conexão, por falta de intimidade, por falta de cumprimento da palavra. Então eu quero trazer para você o peso disso. E eu entrei dentro daquela loja com aquele amigo. E ali eu vi nos olhos dele, os olhos dele brilhando. E ele tremia. De verdade. Alguns aqui já deu até spoiler. Estão soltando aí nos comentários. E ele tremia. E eu ficava só observando. E dentro de mim um sentimento de gratidão pela vida dele. E eu não estava ali pelo valor. O valor do presente, bem expressivo. Bem expressivo. Mas naquele momento eu entendia que não era sobre valor. Era sobre gratidão sobre a vida dele. E eu precisava, mediante de tudo que ele entrega, de maneira gratuita, recompensar com algo. Então o que eu quero dizer aqui não é sobre presente, não é sobre valores, é sobre recompensas. Deus ama nos recompensar. A gente só precisa se doar mais. Assim como esse amigo se doa, assim como esse amigo se entrega, assim como eu vejo o coração dele limpo, o coração dele genuíno, entregando e ofertando, quando ele me ajuda lá na montagem do evento, assim é com Deus. Quando a gente se relaciona com o Pai, Ele vê o que está aqui dentro. Esquece o que as pessoas falam de você. Esquece o que as pessoas dizem sobre você. A única opinião que importa é o que Deus pensa de você. Só isso. É o que Ele pensa sobre você. Eu não quero saber o que as pessoas pensam, que elas me julgam, porque de repente elas estão me julgando pelo Leandro Brito que conheceram há 3, 4, 5 anos atrás. Eu só tenho um recado para dar para essas pessoas. Elas precisam me conhecer novamente, porque aquele Leandro Brito de 3, 4, 5 anos atrás, ele não existe mais. Aquele Leandro Brito, ele não existe mais, existe uma nova versão, existe um novo Leandro Brito que foi resgatado por Jesus. Existe um novo Leandro Brito que hoje segue aos passos de Jesus. Existe um novo Leandro Brito que antes de fazer qualquer coisa, ele pensa, Jesus faria isso no meu lugar? Se fosse Jesus aqui, ele agiria assim? É sobre isso. Então é por isso que eu não dou mais ouvido a opiniões de fora. Tem amigos meus que me conheceram alguns anos atrás e que hoje não caminha na mesma fé que eu e que às vezes está numa roda, tenta brincar de uma forma que brincava lá atrás e eu saio dessa roda. Por quê? Porque eles acham que estão lidando com o Leandro Brito que eles conheciam. Não, eles precisam me conhecer de novo, porque hoje existe uma nova versão do Leandro Brito. Existe uma nova versão do Leandro Brito que caminha segundo Jesus Cristo, que caminha segundo o que Jesus nos orienta e nos ensina. É sobre isso. É sobre isso. Então é por isso que você não deve ficar ouvindo opiniões de pessoas que precisam te conhecer novamente. Pare de ouvir opiniões de pessoas que te conheceram no passado e que não te conheceram na sua nova versão, caminhando com Cristo. Hoje, o que importa para mim é o que Jesus está pensando sobre mim. Eu tenho sido um bom pai, eu tenho sido um bom esposo, eu tenho sido um bom amigo, eu tenho sido um bom empreendedor, eu tenho sido um bom líder, eu tenho sido um bom filho, eu tenho sido um bom patrão, porque eu tenho meu time administrativo que, apesar de ser empreendedor, também tenho minha empresa, onde eu tenho colaboradores.
No mês passado, eu tenho uma colaboradora minha que ela vem me entregando muito. Dá mais um relato aqui para vocês sobre recompensa. E ela vem entregando muito. E eu cheguei para minha esposa, que faz essa parte, e eu falei para ela assim, ó, além do salário dela, transfere mais R$ 500 para ela e fala para ela que é um bônus extra perante o que ela tem me entregue. Recompensa. Essa semana eu tenho um prestador que ele faz serviço para mim de artes, de fly, de evento. E ele me entregou algo além do que eu estava esperando. Ele inovou algo que a gente tinha mapeado e ele conseguiu inovar. E aquilo me surpreendeu. E sem ser na data de pagamento dele, um dia normal. Deus faz milagres em dias considerados normal. Grave isso. Deus pode fazer milagre na sua vida em dias considerados normais. Deus vai trazer tesouros escondidos para as suas mãos e Deus vai usar pessoas para isso. Assim como Deus tem me usado para abençoar pessoas, assim como Deus me surpreendeu na semana passada. E eu peguei o Pix desse prestador e eu fiz um valor de R$300 a mais para ele. Além do meu trato com ele. Não era dia de pagamento, não era nada. Eu simplesmente peguei o Pix dele e fiz R$300 a mais para ele. E falei para ele, cara, isso aqui é só um carinho que eu tenho por você e a gratidão pelo que você está me entregando além do combinado. Quer uma dica? Você que é empreendedor, você que trabalha, você que presta serviço para alguém, não entrega o combinado não. Entrega além do combinado. Sabe por que pessoas não estão vivendo milagres e às vezes não estão recebendo recompensas? Porque tá fazendo só o que é combinado. Começa a entregar além do combinado. Começa a entregar além. Vai muito mais além. Vai muito mais além. Que eu tenho certeza que na hora certa, no momento certo, Deus vai te recompensar. Deus vai trazer sobre a sua vida recompensas que vai te surpreender, assim como Ele me surpreendeu. Turma, o que aconteceu comigo na quinta-feira passada não tem explicação e eu não vou tentar explicar para vocês porque milagre não se explica, milagre se vive. Eu aprendi isso. Milagre não se explica, milagre se vive. Eu estava na festa da minha filha e eu falei com esse amigo que fazia esses investimentos para mim. Ele falou assim, mano, na época a gente resgatou tudo. Não tinha mais nada lá. E eu falei assim, eu sei. Mas o Deus de Israel, o Deus que eu acredito, o Deus que eu confio, o Deus invisível, Ele quis me recompensar. E Ele trouxe sobre a minha vida uma recompensa que eu não tinha, mas por Ele ser misericordioso e bondoso, Ele veio e trouxe sobre a minha vida. E é sobre isso. É sobre isso. Agora eu te dei aqui vários exemplos. Não queira ser dreno, seja a fonte. Pare de querer somente a recompensa para você. Comece a ser generoso e recompensar pessoas que estão à sua volta. Às vezes Deus quer te usar para ser generoso com alguém e você está retendo e você não está ouvindo Deus. Bem-aventurado os que transbordam, os que dão, do que aqueles que pedem. Seja generoso. Deixa Deus te usar. E na hora certa, na hora dele, no tempo dele,
Ele também irá te recompensar. Ele vai trazer sobre você. Ó, Madurinho aí, a história que eu contei aqui é desse amigo que está aí. De repente você não conhece ele, chamado Leonardo Maduro. O sonho dele era desbloquear com uma peça da LV, Louis Vuitton. E eu agradeço a Deus pela oportunidade dele me proporcionar condições de eu poder ser generoso e eu poder transbordar na vida dele. Porque o que ele me entrega não é porque ele é puxa-saco, é porque eu sei, eu vejo o coração dele, que ele faz com amor, ele se entrega, ele se doa. Gratidão por sua vida, meu amigo. Assim como eu tenho vários outros tipos de relatos, mas eu vou parar por aqui porque já bateu a nossa hora. Que Deus te abençoe nessa semana. Que Deus faça você transbordar. Que você possa motivar pessoas através de recompensa. Se você está tendo crescimento na sua vida empresarial, na sua empresa, nos seus projetos, não retenha tudo para você. Transborde, faça pessoas serem recompensadas também, que o céu vai vir sobre a sua vida. Comece a entregar além do combinado. Comece a se doar mais. Se você serve em alguma igreja, se entregue, se doe, sirva mais. Na nossa igreja, nós temos lá os dias que cada um serve. Mas hoje eu cheguei cedo e eu vi que a parte lá da frente não tinha chego a turminha. Não é porque eles estavam atrasados, não. É porque eu cheguei adiantado. Na mesma hora eu peguei os cones do estacionamento, arrumei lá fora. Peguei o cavalete, coloquei lá fora. Fui lá dentro pegar as cadeiras para limpar junto com um outro amigo que chegou. Mas, Brito, era o seu dia? Não, não era o meu dia de servir. Mas eu entendo que hoje eu preciso entregar além do que me é pedido. É sobre isso. Que a gente possa cada vez mais entregar além do combinado. Entregar além e com certeza as mãos de Deus vai estar sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe grandemente nessa semana. Que você possa transbordar em outras vidas. Quem gostou, faz um print aí, ó. Se tu conseguiu anotar algum spoiler, pega aí esse spoiler que você conseguiu anotar, posta lá no Instagram, me marca lá no Instagram, envia essa live, vai ficar gravada aqui, envia para alguém que você ama e que precisa ouvir isso. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus te faça prosperar, que essa semana venha ser uma semana de prosperidade sobre a sua vida, tá? Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre você e tudo que você fizer. Galerinha que está online aqui, que foi batizada hoje lá no ministério que a gente exerce, parabéns pela iniciativa. Meu filho em especial aí, ó, gratidão pela sua vida. Agradeça a Deus pelo filho que você é. Você é uma bênção, você é uma flecha que eu tenho certeza que vai a lugares muito maiores do que eu pude ir e do que eu estou vivendo. Eu acredito que você vai muito além. Beijão no coração de cada um, tá? Para quem é empreendedor, não é uma semana de feriado, é feriado para quem é colaborador. Para quem é empreendedor, amanhã é dia de produzir. Vai produzir, levanta da cama cedo, 6h30, eu já tô acordado, mano. Levanta da cama cedo, vai agitar sua vida. Galera do Espírito Santo, se tiver alguém na área, amanhã eu tô chegando aí, hein? Espírito Santo, segunda e terça-feira, tô na área. Um beijão no coração de vocês, que Deus abençoe grandemente. Beijo no coração, até domingo que vem. Tchau!